Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Está começando Ligados Integrados dessa quinta-feira, 4 de novembro, com muitas informações sobre aves e suínos. Seguimos juntos até meio-dia e no programa de hoje você vai ver as atualizações de mercado com a análise econômica do CPEA. Mesmo com recuo na segunda quinzena de outubro, os preços de comercialização dos suínos estiveram elevados na maior parte do mês. Ainda sobre suinocultura, a Associação de Criadores do Rio Grande do Sul conquista nova redução da alíquota nas saídas interestaduais de animais vivos. Nós vamos falar sobre o cálculo dos impostos para você entender como um aumento poderia inviabilizar a comercialização dos animais. Nossos entrevistados vão explicar tudo, esclarecer as suas dúvidas, então fique com a gente pela próxima meia hora. Foram inauguradas agora há pouco as obras de ampliação dos novos galpões de alojamento de reprodutores suínos na estação quarentenária de Cananéia, a EQC. Essas instalações fazem parte de uma parceria público-privada entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos e também a Associação Brasileira de Empresas de Genética de Suínos. O objetivo é manter a suinocultura brasileira geneticamente atualizada, ao mesmo tempo em que preservam o alto status sanitário do rebanho nacional. Como o próprio nome diz, a estação quarentenária recebe e mantém em quarentena os animais importados para fins de reprodução. Ela foi reformada pela primeira vez em 2017 e ampliada ainda em 2019 por conta do aumento da demanda das empresas de genética para importações e também pela entrada de novas empresas no mercado brasileiro. Cananéia, para quem não conhece, é uma ilha localizada no litoral do estado de São Paulo. Muito bonita, por sinal. E, aliás, a gente vai falar sobre essa quarentena dos animais importados pelos próximos programas aí. E o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. É um tributo estadual, então é definido pelos estados e é um dos principais impostos pagos por donos de negócios quando um produto ou serviço circula entre estados ou cidades e também entre vendedores e clientes. Até o começo desse ano, um percentual ou uma alíquota de 6% estava sendo utilizada no Rio Grande do Sul para calcular o ICMS nas saídas interestaduais de suínos vivos realizadas por produtores rurais. Mas aí mudou para 12%. Então, a Associação de Criadores do Estado reivindicou e conseguiu uma nova redução na alíquota. A gente vai conversar agora com Valdecir Luiz Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, que já está por aqui com a gente. Muito bom dia para você, Valdecir, seja bem-vindo. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar falando com vocês novamente. Prazer é nosso em te receber por aqui. Valdecir, vocês então reivindicaram e conseguiram que essa alíquota volte a 6%, né? Mas isso é só a partir do ano que vem e vai então estar em vigência até o final do ano que vem. Conta pra gente como é que estão sendo essas negociações aí. Bem, Júlia, na verdade nós conseguimos em 2017, através da Assembleia Legislativa do Estado, convencer o governo do Estado a nós conseguirmos mudar a lei estadual para a alíquota de 12% vir para 6%, porque nós vinhamos negociando com o governo a cada período a redução dessa base de cálculo em função das dificuldades de mercado, etc., através de decretos. Então, a partir de 2017, a Assembleia Legislativa passou essa lei, sendo que ela de 12% para 6%, mas na virada do ano de 2020, através da Lei Complementar 160 do Congresso Nacional, que é uma lei que vem regulamentar o fim da guerra fiscal entre os estados, acabou derrubando todas as leis ou decretos que vigoravam com a redução de tributação original. E isso pegou nós aqui no Rio Grande do Sul também. A partir daí nós voltamos a sentar com o Estado, com a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Agricultura, aonde que a gente negociou, e essa volta
desse desconto de 50% sobre a tarifa de ICMS para as vendas interestaduais de suínos vivos, precisava passar pela aprovação do CONFAS. Então, nós conseguimos convencer o Estado, de como nós tínhamos a lei aqui, a levar esse assunto para o CONFAS. Ele foi levado agora no final de agosto, início de setembro, e tivemos a aprovação do CONFAS para que voltasse a majorar a alíquota de 6% a partir do início de janeiro de 2022. Então, todos os suínos vivos comercializados para fora do estado a partir de janeiro de 2022 voltarão a ser calculados sob 6% a alíquota. Isso vem ajudar a viabilizar o negócio dos produtores que precisam vender parte da produção deles para fora do Rio Grande do Sul, porque eles não têm mercado suficiente para absorver a produção aqui dentro. E isso, o ICM de 12% acabava inviabilizando o negócio, porque você não tem como reduzir essa parte da produção que você não tem mercado interno estadual para se adaptar. Então, através dessa negociação, a gente volta a viabilizar essa comercialização e reduzir um pouco esse peso da carga tributária nessas comercializações interestaduais. Então, para a gente entender, vamos lá, recapitulando, até 2017 a alíquota era 12%, aí com uma lei que foi sancionada passou a 6%, né? Então caiu aí 50%. E agora ela voltaria aos 12%, vocês conseguiram então que a partir do ano que vem ela volte aos 6%. Mas aí no ano que vem, né, como isso vai ter vigência até o final do ano que vem, vocês vão conversar de novo para tentar manter então esses 6% do ano que vem em diante. Exatamente, Júlia, essa é a ideia. Então a Secretaria da Fazenda já nos posicionou que essa redução de 12% para 6% vale até meados de 2022, aí nós temos que voltar a conversar de novo, mas há poucos dias saiu um alinhamento dentro do CONFAS, onde que ele vai autorizar ou autoriza para que um prazo maior de 6 a 10 anos, essas alíquotas que eram menores já, elas continuem em vigor sem a necessidade de estar aprovando de tempos em tempos. Então, agora nós estamos conversando novamente com a Secretaria da Fazenda para que a gente adapte novamente a situação a essa nova normativa que deve entrar em vigor até o final do ano. Tem que ser aprovado novamente pelo CONFAS, mas nós vamos continuar negociando aí para manter viável esse negócio aí, o produtor poder ter essa redução de tributação aí para continuar viabilizando a sua produção. Valdecir, a gente sabe que produzir está caro, né, para o produtor independente. O integrado acaba não arcando com os custos da alimentação dos animais, né? Mas para o produtor independente, além dos custos com alimentação, um custo que está alto por conta do preço do milho e da soja, tem também custo com combustível, energia, né? Que impacto que esse aumento do 6% para 12% traria para os produtores independentes? Se nós fizermos uma conta redonda aqui, vamos pegar um suíno de 100 quilos, se aplicar 12% a R$ 5,00 o quilo, você vai estar pagando em torno de 70, 80 reais de ICMS só para você levar esse animal para fora do estado. Sem contar todo o custo de produção, sem contar nada. Então o produtor, ele não tem isso de lucro na atividade. E você reduzindo para 6%, e esse valor cai pela metade, essa diferença já ajuda a fazer frente à dificuldade de mercado, à dificuldade de preços que o produtor está enfrentando, o alto custo de produção. Então ajuda a viabilizar melhor a atividade. Porque se o produtor tivesse a opção de vender dentro do estado sem precisar estar transportando, pagando tributação para sair do estado, é o que o produtor quer, mas não tem. Nós não temos indústria suficiente para absorver essa parte da produção. Então isso ajuda a viabilizar um pouco esse negócio, porque dentro do todo do negócio, esse percentual ele tem uma importância muito significativa para o produtor poder viabilizar o negócio dele. Então, muitas vezes o produtor não tem de lucro o que ele paga de tributo para o Estado. E não é justo, né? O Estado ficar com um valor maior
e o produtor trabalhar no prejuízo da atividade. Então o Estado entendeu isso, sabemos que tem as legislações, tem uma série de normas e regras tributárias que precisam ser trabalhadas, adequadas, enfim, e a gente tem conseguido aqui com o Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Fazenda, Agricultura, Governo do Estado, sensibilizar para essa situação e manter viável esse percentual, essa parcela de produção, que ela é importante socio e economicamente é onde ela é feita. São mais de 2.000 famílias envolvidas nesse processo, desses produtores hoje fora do sistema de integração das empresas ou das cooperativas, que tem nessa atividade o seu ganho e o seu sustento, que é muito importante. Tem que continuar viabilizando a produção, até porque enquanto a produção está funcionando, está indo bem, o imposto justamente, ele volta depois para a sociedade, né? Ele é revertido depois em bens para a própria comunidade. Valdecir, muito obrigada pela sua participação, viu? Te espero aqui numa próxima. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos, sempre à disposição. Um abraço. E depois do intervalo, a gente segue falando sobre mercado, as atualizações da análise econômica do CPEA e um balanço do mês de outubro. Uma pausa rápida, daqui a pouquinho a gente está de volta. Sou o Pascoal Salles da Silva, sou integrado da Seara, daqui da região de São Gonçalo dos Campos, Bahia. Ligados, integrados, voltam já. Estamos de volta e vamos seguir falando de economia. Os valores tanto do suíno vivo como da carne estiveram elevados na maior parte do mês de outubro, mesmo com quedas registradas na segunda quinzena. Mas a média do mês passado foi a maior desde abril deste ano. Vamos saber o que sustentou essa alta conversando com o Luiz Gustavo Tutui, analista de mercados do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP. Bom dia, Tutui, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para todo mundo acompanhando o programa. Bom dia. Tutui, vamos falar primeiro então sobre o preço do animal vivo. O que é que motivou essa alta no preço do suíno vivo? Então o suíno vivo ele veio de uma alta muito forte no final de setembro e começo de outubro, né? A gente estava numa situação em que as exportações estavam bem elevadas, né? O mercado estava bem favorável a isso e tinha pouca oferta, de suínos mais pesados, né? Então acabou gerando essa situação em que os preços do suíno começaram a subir bastante, como eu falei, nesse final de setembro e começo de outubro. E aí depois a gente viu uma queda na segunda quinzena do mês, né? O que é que provocou essa queda depois? Exatamente. Então, depois desse momento, as condições favoráveis de mercado começaram a piorar bastante, né, em muitas regiões, principalmente nas regiões mais produtoras, né, em que essa oferta de suínos começou a aumentar, porque começou a ter certa diminuição nas compras, principalmente da carne suína, porque os valores estavam muito altos, né. Parte do setor, parte das regiões tentaram manter esses preços elevados, e foi uma estratégia que a gente observa agora que não deu muito certo, porque o pessoal começou a vender muito pouco suíno, começou a represar suíno na granja e gerou uma oferta muito grande de animal no final do mês, e aí essa oferta elevada, né, acabou pressionando muito os preços. Aí a gente teve uma queda generalizada na segunda quinzena, tanto na carne quanto do vivo, em todas as regiões que a gente acompanha, porque realmente tinha uma oferta muito maior do que a procura, né, por animais para abate. E teve algum corte que foi mais procurado em detrimento de outros? A gente tem sim umas diferenças, né, nos cortes, né, na demanda pelos cortes. A gente vê que principalmente a costela e o lombo, eles têm conseguido preços um pouco melhores em detrimento de alguns outros cortes de suíno, como o pernil, a paleta, né? E aí, pode falar, desculpa. Não, é uma questão mesmo de demanda específica pelo corte, né? O lombo a gente sabe que é um corte bem mais nobre do suíno, né? Considerado, ele é bem mais magro, então a gente acredita que a demanda, pessoas que estão com um poder aquisitivo ainda no final do mês, que ainda conseguem comprar, vão buscar esses cortes mais de valor agregado um pouco maior. Já as cotações agora falando do frango, as cotações da carne de frango recuaram. Agora eu queria que você explicasse então o que é que motivou esse recuo. Exatamente. Então, o frango ele vinha sendo bem favorecido pela demanda doméstica, né?
é a carne mais em conta para a população que tem vivido um período difícil aí de poder de compra bem reduzido, né? Com gastos bem altos, que a gente sabe que a inflação está bem elevada, então o consumidor estava recorrendo à carne de frango. Mas mesmo assim, as vendas elas começaram a desaquecer assim, em outubro, principalmente na segunda quinzena novamente, né? Que é o período em que o consumidor está menos monetizado, né? Tá com poder de compra menor. Então essas vendas começaram a enfraquecer e o setor ele tem muito receio, digamos assim, de acabar gerando esse estoque elevado de carne que acaba pressionando mais para frente, né? Então, quando tem alterações de mercado, né, vendas mais enfraquecidas, a maioria dos vendedores eles reajustam rápido, né, seus preços, buscando garantir essa liquidez da carne de frango, garantir que ela continue sendo favorecida por ser a proteína mais em conta, né, e evitar essas sobras. Até pensando agora que a gente está chegando no final do ano, a gente sabe que aí começa a aumentar a competição, principalmente com outras carnes, outras aves natalinas, né, e outras carnes que são mais favorecidas no período de festas, né. Então, a procura dos supermercados, dos atacados, pela carne de frango tende a diminuir nos próximos meses, né. Então, para evitar esse aumento nos estoques, o setor tem reajustado bem rápido assim, as cotações quando tem uma alteração no mercado. Pois é, era isso mesmo que eu ia te perguntar, inclusive, né, com a aproximação aí das festas de final de ano, se a gente observa algum comportamento diferente. A gente vem falando aqui nos programas com você sobre a competitividade, né, carne bovina, carne suína, carne de frango, a competitividade entre a carne de frango e a carne suína diminuindo cada vez mais. Essa é uma tendência que a gente deve ver sendo acentuada daqui para o final do ano, então. Exatamente. Essa relação tende a piorar um pouco para o frango agora no final do ano, né? É o período onde, digamos assim, a carne de suína brilha realmente, né? Onde ela é bem vendida, bem procurada. A gente não está vendo tanto otimismo do setor suíno para esse momento, na verdade, mas mesmo assim, em relação à carne de frango, a gente espera sim que ela vai ter uma diminuição na procura dela e justamente tem que considerar baixar esses preços para seguir competitiva. Pensando ainda que, aproveitando que o custo de produção, ele está dando uma folga, digamos assim, nesse último mês, ainda bem elevado, né, mas longe do que estava sendo em agosto, em setembro, né? Então essa diminuição um pouco no custo de produção também permite os agentes da avicultura de corte a diminuir um pouco o preço da carne sem comprometer muito a margem, né? E a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma queda nos preços do frango em outubro, mas em setembro foi registrado um recorde, né? Exatamente. Então é uma queda quase pontual. Não é pontual porque é uma queda intensa, mas os preços continuam em patamares bem elevados, né? Considerando aí que a gente estava num preço recorde em setembro, justamente. Os maiores da série histórica do CPEA, né? E com uma diferença bem baixa para as outras carnes, principalmente carne suína, né? Como você falou, a competitividade, uma diferença de preço bem baixa para a carne suína. Então, tanto que mesmo com essa queda, os preços de outubro ainda são maiores que os preços de outubro de 2020, ou até outros meses de 2020 mesmo, porque o frango, ele, digamos assim, ele acumulou muito valor em 2021, né? Principalmente nesse segundo semestre, né? Desde junho e julho, ele foi ganhando altas muito consecutivas, então ele foi ganhando valor, né? E aí, mesmo com os recuos recentes, ele segue bem elevado. Tutu, muito obrigada pelas atualizações. Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada. Agora a gente muda de cenário, vamos direto para o campo. É hora da sua participação e hoje vamos conhecer um pouquinho do dia a dia vamos ver aqui na tela, @Doni das Pader. Vamos lá depois dar uma olhadinha nesse perfil para falar certinho o nome dela na próxima. Tá ali fazendo manejo dos suínos então, muito obrigada pela sua participação. Continuem participando, vocês já sabem, querem participar também, marque a hashtag Ligados Integrados no Instagram. Atualizações para você programar o seu manejo, é hora da previsão do tempo com a Kelly Ávila. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia a todos. Vamos dar uma olhadinha na previsão aí para esses últimos dias dessa semana. A gente começa olhando o mapa, nuvens mais carregadas passando pela região central do país
E aí a gente vai direto para a região sul do país, onde choveu um pouco menos, mas agora retorna a ter um pouco mais de chuva. O sol vai aparecer e vão ser pancadas de chuva, tá? No leste aqui de Santa Catarina e do Paraná o tempo fica mais firme e no interior e em boa parte do Paraná a gente tem chuva, o tempo um pouco mais fechado nos próximos dias. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui na região sudeste, o tempo deve abrir um pouco nos próximos dias. O tempo deve ficar um pouquinho mais firme em São Paulo e parte de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A gente tem chuva nessas demais áreas escuras do mapa, pegando principalmente o centro-oeste. O centro-oeste o sol aparece e tem pancadas de chuva. Onde chove um pouco mais? Em Mato Grosso do Sul. E olha só, lá na Bahia, nessa mancha mais escura aqui, onde a gente deve ter um pouco mais de chuva nos próximos dias. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, no sudeste, como eu disse, o tempo fica um pouco mais firme em boa parte de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também. Aí vamos dar uma olhadinha como é que fica o próximo período de chuva. Olha aí como volta a chover, principalmente em Santa Catarina, volumes de até 70 milímetros e também no norte ali do estado do Rio Grande do Sul. Paraná 30 milímetros, São Paulo o tempo fica mais firme e a gente tem chuva aqui nesta área mais escura do mapa, que pega principalmente Goiás e a Bahia ali com chuvas um pouco mais significativas. Aí eu trouxe aqui um mapa de anomalia de chuva em novembro, dezembro e janeiro. Nessa mancha verde aí do mapa é onde a gente vai ter chuva dentro da média e talvez até um pouquinho a mais, tá? Para esse período. Já nas manchas em amarelo é onde a gente vai ter chuva abaixo da média, região sul, que ali é, e por conta muito do Laninha, a gente vai ter chuva abaixo da média. Já no Paraná, São Paulo, ali vai estar estável aqui, né? Chuvas aqui também o que é esperado. Aqui vai começar a chover um pouco mais ali na região nordeste, mas não neste período. Novembro, dezembro, janeiro, com chuva mais nesta área que pega a região norte, central e parte ali da Bahia e do sudeste. Aí eu trouxe o mapa aqui para a gente dar uma olhadinha mais uma vez como essas nuvens carregadas estão passando aqui pela região sudeste e é por isso que a gente vai ter um pouco mais de chuva na região central e chegando ali a Bahia também. Sudeste desce a chuva, mas ela fica mais ali em Minas Gerais. Amanhã eu volto com mais informações, a gente se vê. Tchau, até amanhã. Obrigada, Kelly, até amanhã. Muito obrigada pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Amanhã eu te espero com mais informações. Até amanhã. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.